Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Som. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. Hoje o nosso tema é muito interessante, vai interessar todo mundo que está ligado aí na Web Rádio Censura Livre. Você pode assistir o nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube, por outros canais também que estão abertos aqui na nossa Web Rádio Censura Livre. E hoje o nosso tema é a censura postal na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Ninguém melhor para nos colocar esse tema do que o professor Wilson Oliveira Neto, que já está aqui em nosso estúdio. O Wilson é doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor adjunto da Univille, a Universidade da região de Joinville, e é pesquisador, filatelista, especializado em Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se fez a sua apresentação corretamente, Wilson, mas você mesmo pode se apresentar. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Heitor, né? Tudo bom, tudo ótimo, né? Boa noite às pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela web. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do meu contato com a filatelia. Sim. Que eu acho que vai dar sentido a essa fala de hoje, né? A filatelia, eu costumo dizer que é um convite ao estudo, é um convite à interação com outras pessoas, né? E o meu contato com a história, a porta de entrada para a área de história e graduação com os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, se deu através da filatelia. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou um filatelista, né, e um profissional da área de história, porque são duas coisas que se cruzam, né, e que são dissociáveis na minha vida, né. Filatelia foi a janela para a história, né, para mim. Então, que bacana. Filatelia, né, ela me define, né, muito como profissional, né. E o tema que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai discorrer, tem relação direta com essa caminhada, porque eu sou de uma cidade, né, eu sou natural de Joinville, moro em São Bento do Sul, em Santa Catarina, mas sou natural de Joinville, e eu comecei a me interessar por selos na adolescência, né, frequentei a Associação Filatélica de Joinville e, como bom filatelista joinvilense, né, Joinville é uma cidade ligada à colonização alemã em Santa Catarina, inevitavelmente a gente ia mexer com Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Áustria, né? Então, eu comecei lá na adolescência a me interessar por esse recorte da história postal, que é o recorte da Segunda Guerra Mundial, e, em específico, a censura. Porque, sabe o que é interessante, Heitor? A censura postal no pós-guerra, principalmente em cartas que transitaram entre Alemanha, Brasil, Alemanha, Áustria e Brasil, Brasil e Áustria, esses três países, né? Envelopes circulados com marcas postais de censura, com todos esses indícios, né, de uma verificação, são comuns, você consegue com certa facilidade. Por quê? Porque, como a gente teve uma forte colonização de povos de língua alemã, após a Segunda Guerra Mundial foram retomadas as comunicações postais entre Brasil e Áustria, né, Brasil e Alemanha. Então, você tem uma quantidade muito grande, né, de envelopes circulados entre final da década de 40, começo dos 50, com censura postal. E claro, né, o que é um atrativo para um tão jovem filatelista dos anos 90, né, era o valor, né, preços acessíveis, né, então eu comecei, né, lá na adolescência a trabalhar com esse tema, né, e é um tema pelo qual eu sou apaixonado, né, um tema que eu adoro, né, adoro trabalhar
censura postal durante e após a Segunda Guerra Mundial e outros assuntos ligados à filatelia desse período. Né? Sim. Vamos falar um pouco agora vamos entrar agora então no assunto, né? O que afinal foi essa censura postal? Bom, primeira coisa, né? A censura postal ela é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra, né? Ou contextos de pós-guerra, né? Ou contextos de revolução, de guerra civil, né? E eu acho que o exemplo mais legal que a gente tem é a própria censura postal no Brasil, né? Se a gente for pegar o grande catálogo do Jürgen Meifert, né? A censura postal, o recorte dele está entre 1917 e o começo dos anos 70, né? E o que é recorrente, né, nesse recorte temporal? São períodos de guerra, né? Períodos de guerra civil, tem lá a Revolução de 30, tem Revolução de 24, Revolução de 32, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, a censura postal é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra. E a pergunta que a gente pode fazer é por quê? Né? Porque existe uma preocupação muito grande com a informação, né? Com os cuidados com a informação. E as comunicações postais foram um meio, né? Que envolvia espionagem, contra-espionagem. A gente tem como, por exemplo, a Operação Cornflakes, né, dos aliados, que produziu propaganda anti-alemã através de falsificação de selos postais, né? Esses selos eram enviados aí em cartas fake para a Alemanha. Então, as comunicações postais, elas são um meio, né, em que operações de guerra psicológica, operações de espionagem, de contra-espionagem, elas são envolvidas, né? E até tem um caso interessante, que é uma edição do Brasil Filatélico, que era o antigo periódico do Clube Filatélico do Brasil, né? Acho que é de 97, se eu não me engano, que tem uma matéria de capa muito legal mostrando essa relação entre filatelia e espionagem. E aí tem o texto abre, né, com uma circular do então ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, né, falando de que se tem que tomar cuidado com a correspondência, porque a correspondência também é um meio através do qual o inimigo, né, se utiliza para fornecimento de informação, para operações de espionagem, de guerra psicológica. Então, a primeira coisa a se constatar é que a censura postal é um fenômeno que está muito ligado a contextos de guerra, em que existe uma necessidade de controle, né, sobre a circulação de informações. Tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, isso vai ser uma prática generalizada, e tanto por países que eram regimes de ditadura, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, quanto em democracias, né? Os Estados Unidos praticaram censura postal, né? A Inglaterra, né, praticou censura postal, e eram regimes, né, democráticos, estados de direito, né? E você tem, então, essa necessidade, esse sistema de censura postal. E o que é interessante é que termina a Segunda Guerra Mundial na Europa, em 8 de maio de 45, e essa censura permanece. E aí a pergunta é, bom, por quê? Por que essa censura postal ela permaneceu? Porque é interessante notar que a censura postal no pós-guerra, e quando eu estou falando de pós-guerra, eu estou falando aí de um recorte entre 1945 e a primeira metade da década de 1950, vamos lá, até 1955, mais ou menos. A gente tem uma prática de censura postal em diversos países da Europa, como, por exemplo, na Romênia, na Bélgica, na Dinamarca, na Alemanha, na Áustria. Tá? E a pergunta é, bom, não acabou a guerra, né? Por que se continua tendo essa prática de censura postal? Vamos pegar os dois casos que eu acho mais legais, né, e que a gente tem muita fonte, muito material filatélico, muito envelope, né, muita coisa bacana para colecionar
estudar, para classificar, para expor, que são os casos da Alemanha e da Áustria. Né? O que aconteceu com a Áustria e com a Alemanha em maio de 1945? Né? Com a rendição incondicional da Alemanha e o fim da Guerra da Europa em 8 de maio de 1945, os territórios da Alemanha e da Áustria, né, foram ocupados, né, e divididos em zonas de ocupações, né, pelas potências aliadas, né, responsáveis pela vitória na Europa, ou seja, né, 4 zonas de ocupação. Uma zona americana, uma zona britânica, uma zona francesa e uma zona soviética. É muito comum a gente falar dessa ocupação e dessa divisão do território da Alemanha. Tá? Mas a Áustria também esteve sob ocupação e divisão, né, do território. Inclusive, tem um fato muito legal sobre essa história da ocupação da Áustria. Quer dizer, legal, né? Um fato muito empolgante que tem a ver com a história do Brasil. O tenente-coronel Giovanni Latfala, ele defendeu uma tese de doutorado em ciência política que ele vai trabalhar as relações militares entre Brasil e Estados Unidos, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E ele termina o livro dele falando do convite que a Força Expedicionária Brasileira recebeu pelo general Mark Clark em participar da ocupação militar da Áustria, porque quando a Força Expedicionária Brasileira encerrou suas operações militares na Itália, né, após a vitória aliada, em maio de 45, o então general Mascarenhas de Moraes recebeu um convite, né, por parte do general Mark Clark, né, de compor a força de ocupação da Áustria. E esse é um tema que ele dá uma pincelada muito bacana no final do livro dele, né, abre caminho aí para novas pesquisas, porque é um tema pouquíssimo abordado, né, nós temos assim algumas referências, né, mas nenhum estudo aprofundado. E ele diz assim, olha, quem sabe, né, se o Brasil tivesse participado dessa força de ocupação, isso teria garantido ao Brasil, né, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, trocando em miúdos, né, a Áustria, tal como a Alemanha, também sofreu uma ocupação militar, também sofreu uma divisão do seu território em 4 zonas de ocupação aliadas, e cada uma dessas zonas de ocupação, até o começo da 1950, praticou censura postal. Você tem essa prática da censura postal, né? E quais são os indícios documentais que a gente tem? Bom, do ponto de vista da bibliografia, nós temos bons estudos, né, sobre isso. Infelizmente, são estudos que não estão disponíveis em língua portuguesa, são estudos que estão publicados em inglês, né, mas que a gente consegue acessar eles através da internet, né? E muitas referências em fóruns de filatelia, né, especializados em história postal da Áustria, da Alemanha, inclusive existe uma dissertação de mestrado em história defendida nos Estados Unidos nos anos 70, que fala sobre censura postal, ocupação do território alemão pós-guerra. Então a gente tem uma bibliografia em língua inglesa, na forma de catálogo, na forma de alguns estudos históricos que ajuda a gente a conhecer um pouco disso. Tá? Só que, do ponto de vista do material, né, daquilo que eu chamo de fonte primária, né, de material colecionável, a gente tem bastante coisa no Brasil, né, que são as cartas, né, que são os envelopes circulados entre Áustria, Alemanha e Brasil. Tá? E aí eu gostaria de mostrar alguns exemplos, né? E aí eu te peço uma gentileza da gente compartilhar umas imagens. Você pode... sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essas fontes, né? Antes da imagem, professor Wilson, deixa eu te falar que já está aqui, ó, na escuta conosco, já estão conosco aqui na audiência, vários ouvintes, vários internautas. O jovem Daniel de Lutz, da boa noite, parabéns pela live, meus amigos, tá? Tem vários ouvintes aqui já dando boa noite, Daniel, comentando pelo tema. Legal, legal.
Vamos lá, então, para as imagens. Poxa, o professor vai discorrer sobre cada uma delas. Fique à vontade. Vamos lá. Esse material é muito legal. Tem uma história, né, essa ficha aí. Essa é uma ficha que veio no interior de uma carta que retornou ao Brasil. Ela foi barrada, né, a correspondência foi interceptada pela censura postal e ela não passou pela censura. O seu conteúdo foi considerado inadequado e a carta voltou ao remetente. Né? Quem é o remetente? O grande, né, o saudoso Wolfgang Coates. Né? Wolfgang Coates foi um dos grandes filatelistas de Santa Catarina, né? Foi o meu mentor na filatelia, e eu me lembro que ele, quando soube que eu estava me interessando por censura postal, ele me vendeu esse material, né? Ah, legal. Ele era comerciante filatélico, né? Principalmente durante as décadas de 60, 70, né? E essa ficha tem 3 itens, né? Que o censor, né? Na verdade, são 4 espaços, mas tem 3 itens que são especificados, né? De situações que o conteúdo da carta não iria passar e a carta voltava ao remetente, né? E quais são esses conteúdos, né? De cima para baixo ali. O número 1, né? Diz o seguinte: o conteúdo da carta envolvia alguma transação financeira, né? No conteúdo que estava ligado a transações comerciais ou financeiras, né? O segundo conteúdo, ele é próximo do primeiro, né? O segundo item fala que a carta tinha uma discussão explícita sobre uma transação comercial financeira, né? E o terceiro seria notícias referentes à Alemanha e com outros países, né? Que naquele momento, no final da Segunda Guerra Mundial, não seria interessante tocar no assunto, né? E o quarto espaço seria para outras coisas, né? Que ficaria um critério subjetivo do censor. E aí eu tenho uma coisa muito interessante que é contextualizar essa etiqueta, né? Porque o que acontece muito no sul do Brasil quando termina a Segunda Guerra Mundial na Europa? E eu vou pegar pelo exemplo de Joinville, né? Você teve muitas famílias em Joinville que nos anos 40 possuíam parentes na Alemanha e que, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 31 de agosto de 1942, as comunicações foram cortadas e até o final da guerra na Europa, você não sabia o que paradeiro que levou essas pessoas, né? Não tinha contato. Então, o que acontece muito, e isso é uma coisa que nas minhas pesquisas eu ouvi muito de depoimentos, né, que eu coletei de cidadãos, né, que viveram esse pós-guerra. Havia uma vontade muito grande de retomar o contato com a Alemanha e, em muitos casos, as pessoas enviavam roupas, calçados, objetos, né? Porque essas pessoas estavam passando necessidade. Né? A Alemanha do pós-guerra estava em ruínas, né? Então, havia um controle muito grande da censura postal para que isso não extrapolasse, né? Um limite que prejudicasse a estabilização da Alemanha, né? Então, esse formulário, ele tem um valor filatélico, porque é um material que é ligado, né, a essa censura postal do pós-guerra na Alemanha e que nos ajuda um pouco a conhecer quais eram os critérios que os censores usavam para avaliar o conteúdo da correspondência e, caso necessário, essa correspondência voltasse ao remetente, né? Mas também é muito interessante porque ela mostra um pouco da situação da Alemanha, né? Esse documento é de 46, tá? A Alemanha se rende em maio de 45, né? Então há todo um processo aí de cuidado com a Alemanha, de estabilização dela, de desnazificação, de reconstrução do país, que se estende até o começo dos anos 50. Tá? Então, esse documento eu acho muito significativo nesse sentido. Tá? Vamos mais adiante, Heitor, vamos passar as imagens aí para a gente trabalhar essas fontes. Esse também é um documento legal. Esse é um envelope circulado, né? É um envelope circulado entre a cidade de Eupen, na
na Bélgica, e a cidade Marktrettenbach, na Alemanha. Tá? E o que a gente tem nesse envelope? A gente tem uma dupla censura. Tá? A gente tem uma censura alemã, né? A passagem, né, pelo Centro de Censura Civil localizado em Munique. Né? Como é que a gente evidencia isso? Através da marca, né? Tem ali um carimbo mecânico vermelho. Né? Esse carimbo indica que a correspondência não sofreu abertura e verificação, né? Mas ela transitou pelo centro de censura. Mas tem uma censura belga que ocorreu, né? Quando do envio dela para a Alemanha, né? E quais são os indícios que a gente tem? A gente tem ali o carimbo de censor número 486, e aquela fita, né, de fechamento que é bilíngue, né? O que é legal é que ela é uma fita bilíngue, ela está em francês e flamengo, né? Que são idiomas que até hoje são falados na Bélgica, né? E toda uma instrução, né? Explicando ali controle de comunicações e uma mensagem dizendo o seguinte: olha, em caso de reclamação, né, você pode se remeter ao seguinte número. Havia, né, uma possibilidade das pessoas que se sentiram prejudicadas por essa prática, né, recorrer, né. Esse envelope chegou ao destinatário, né. E a pergunta é, tá, mas e a Bélgica? Por que censura postal na Bélgica? Não era um país, né, que estava ligado ao eixo. Ora, por que a Bélgica? Né? Bom, primeiro que a Bélgica ela tinha passado por um período de ocupação da Alemanha. Então, a Bélgica, entre 1940 e 1944, esteve sob ocupação militar alemã. E a censura postal nas correspondências ligadas a esse país ocorreram no centro de censura postal localizado na sede de Colônia, na Alemanha. Né? E aí o que acontece? Em 1944, quando os aliados libertaram a Bélgica da ocupação militar alemã, era necessário manter a segurança da comunicação, né? Era necessário você ter um controle dessa comunicação, porque a guerra estava em curso. Né? Então, você tem, num primeiro momento na Bélgica, uma censura militar por parte do Reino Unido e dos Estados Unidos, e com o fim da guerra na Europa, essa censura passa a ser responsabilidade do governo belga. Então, aqui a gente já tem, né, esse controle das comunicações sob responsabilidade do governo da Bélgica. Isso também acontece na Dinamarca, por exemplo. Né? Você tem nesse primeiro momento, essa necessidade de controlar a comunicação, até porque esses países passaram aí por um período de guerra, precisam ser reconstruídos. Tem toda uma questão do colaboracionismo que está sendo investigado, que está sendo julgado, né? Então, nesses países, você ainda tem, né, até o começo dos anos 50, uma necessidade de controle dessa comunicação, até porque são países que estão sendo reconstruídos, são países que estão sofrendo novos processos de institucionalização. Então, ainda você tem um efeito aí dos anos de Segunda Guerra Mundial. Daí essa censura postal, né, na Bélgica. E que é interessante porque ela é pouco conhecida, né? Pouco conhecida. A gente fala muito de censura na Alemanha, né? Sim, verdade. Vamos lá, tem mais coisa legal aí. Você pode passar as imagens. Vamos lá. Aqui, esse é um envelope que eu gosto bastante, né? É um envelope circulado entre o Brasil e a Áustria, né? Esse envelope foi enviado de São João del Rei, né? E teve como destino Viena. E ele é um envelope que passou por uma censura austríaca, né? Essa censura ocorreu em Viena, como a gente pode ver por aquele W que está abaixo ali do número 522. Aquele W indica que o local em que a correspondência foi censurada foi Viena.
E é interessante que se você pega o material austríaco, você tem, assim, uma variedade grande de marcas postais. Esse é um tipo de carimbo, né? Ali o nome, né? Österreichische Zensurstelle era o nome do órgão responsável pela censura civil na Áustria, né? Inicialmente, quem ficou responsável pela censura postal na Áustria foram as autoridades de ocupação, né? Só que na medida em que o governo austríaco foi se restaurando, essa responsabilidade foi transferida para ele. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de censura no pós-guerra, né? No caso da Bélgica, no caso da Áustria, inicialmente, né, as autoridades de ocupação aliadas, elas ficam responsáveis por essa prática, né? Na medida em que o país vai sofrendo, né, um processo de reorganização do seu Estado, volta ao normal as comunicações postais, né, você tem uma transição dessa censura postal que antes ficava nas mãos dos aliados, para os governos desses respectivos países, né? E no caso da Áustria é interessante, porque você tem uma variedade muito grande de marcas postais, de carimbos de censura, e as fitas, né, de fechamento, é muito comum essa fita parda, né? Mas em outros casos, você tem uma fita branca, né, com a palavra em alemão, né, em língua alemã, geöffnet, né, verificado, aberto, né, indicando que aquela carta deu uma abertura. Eu tenho algumas dessas com essas marcas. Isso é comum, né? Você pode passar outra imagem? Vamos dar uma olhada aqui. Esse envelope tem um lugar especial na minha coleção. Foi um dos primeiros envelopes que eu consegui de censura postal na Europa no pós-guerra, né? No caso de censura postal na Alemanha. Foi um envelope destinado a Joinville. Né? É só a censura britânica. É uma censura britânica, né? É um envelope que tem uma franquia isolada de 75 centavos de marcos, né? De marco. Uhum. E esse era o valor, na época, do porte para cartas com até 20 gramas destinadas ao exterior. Então, se você for pegar, por exemplo, nesse mesmo período, o envelope que foi enviado para a Áustria, para o Reino Unido, ele vai ter esse valor, né? 75 centavos, né? E foi destinado a um membro da família Stein, né? O Theodor Stein, que é uma família que tem uma relação muito forte com a história de Joinville, né? Eles foram responsáveis por uma grande empresa, que eram as indústrias Stein, em Joinville, tá? E é muito significativo, né? Muito representativo desse esforço, né, que essas famílias de origem alemã que tinham em Joinville fizeram de retomar o contato, né, com seus parentes, com pessoas na Europa, né, na Alemanha, para tentar ter notícias, saber o que aconteceu. E essa correspondência foi aberta, né? Sofreu, né, a verificação do seu conteúdo, né, como indica a fita ali de fechamento, né, e um sensor britânico. Né? A gente tem, tanto na Áustria quanto na Alemanha, sensores britânico, americano, francês e soviético. E aí você tem uma tipologia própria, né, de carimbos, né, desses sensores. Então, você vai encontrar carimbos específicos do sensor britânico, específicos do sensor francês. O que é muito comum, e que eu encontro com muita facilidade, são sensores ou britânico ou americano. Né? Isso é recorrente, né? Você vai em encontro filatélico, você consegue garimpar bastante coisa de sensor britânico e americano. Sim. Tá? Vamos para uma outra imagem? Tem ali uma outra. Esse aqui é legal. Bom, desculpa, eu tô muito empolgado, né? Não, vamos lá, eu também. Eu fico muito contente, eu gosto muito desse material. Esse envelope é interessante, né? Ele é um envelope circulado entre a Alemanha e a Áustria, né? Ele é destinado à cidade de Graz,
a Áustria, né? Uma franquia isolada de 75 centavos de marco, né? E ele sofreu uma dupla censura, né? Só que o que acontece? Ele foi despachado da cidade de Munique, né? E em Munique ele passou pelo censor civil, né? Ligado aos americanos, né? Só que esse envelope não foi aberto lá, né? A gente tem ali a marca mecânica, né? Mas ele vai ser aberto em Graz, né? E o local em que esse envelope foi aberto foi na cidade de Graz, na Áustria, né? Por um censor britânico, né? Como a gente pode perceber, constatar ali no carimbo de censura de censor, e na fita de fechamento, né? Essa fita já tem uma identificação, né? Então, é um envelope típico desse período do pós-guerra, né? Agora, a gente pode se perguntar por que, por exemplo, essa censura se estende, né, até o começo dos anos 50, porque a Segunda Guerra Mundial ela termina na Europa em maio de 45, só que continua no Extremo Oriente. Então, uma das razões, né, para a prática da censura postal até a rendição incondicional do Japão foi prosseguir a guerra. Então, tem que controlar a informação para não atrapalhar o esforço de guerra. Agora, nesse pós-guerra, o que a gente tem? Uma necessidade de estabilizar esses países. Então, lendo a bibliografia específica sobre a Áustria, o que se fala bastante, né? Que havia uma necessidade de controlar o fluxo de informações do exterior para a Áustria, né? Então, um dos alvos dos censores, quando eles liam as correspondências, né? Era checar se, olha, está tendo notícia, estão trazendo informações de fora, né? Não podia. E uma necessidade de estabilizar o país. Então, o controle da informação seria importante para a estabilização desses países. No caso da Áustria, né, o buraco é bem mais embaixo, porque quando a gente fala da abrangência do nazismo na Áustria, né, foi muito forte, foi muito ampla, né? Um dos objetivos também da estabilização da Alemanha e da Áustria no pós-guerra foi iniciar o processo de desnazificação desses países, né? Algo que até hoje é bastante controverso, né? A bibliografia sobre o assunto, assim, ela não é muito otimista quando ela avalia a eficiência da desnazificação. Então, controlar a correspondência nesse pós-guerra também servia nesse esforço de desnazificação desses países, né, e de transição de países que estiveram sob regimes de ditadura, de autocracia, né, para democracias, né. O que é extremamente importante, Heitor, porque a gente está falando da Guerra Fria também, né? Sim. Falando do início da Guerra Fria, que também a Alemanha, né, ela ocupa um papel importantíssimo nessa geopolítica da Guerra Fria na Europa. Então, controlar a informação nesses primeiros anos é importante para o sucesso, né, do controle aliado sobre esses territórios, né? Uma forma também de esvaziar discursos que podem comprometer essa ocupação aliada, e também já tentando estabelecer regimes democráticos aí para uma transição que vai fortalecer, né, esse bloco ligado aos Estados Unidos no pós-guerra. Então, tem todo um contexto aí de reconstrução desses países, de desnazificação, de Guerra Fria, que servem de pano de fundo para a gente entender o significado histórico desse material. Sim. Bom, professor. Acabaram as imagens? Acabaram as imagens. Que bacana. Ó, estão também aqui na escuta conosco já vários ouvintes, vários internautas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Luiz Gonzaga Amaral Júnior, lá de Divinópolis, fala, aulas com filatelia, grande escola de conhecimento e cultura. Excelente aula para os amigos. Está aí, ó. Está também aqui na escuta conosco o Wilton César Santos, Daniel Dinucci, já falei. E está nos assistindo aqui de camarote, no estúdio, o professor Rubem Porto. Ó. Pode acessar o Rubem Porto aí, Dirley?
Que honra! Está de camarote aqui, professor. Vai ser uma honra recebê-lo aqui para comentar aí, ó, o professor Rubem Porto aí, ó. Está de camarote assistindo. Professor Rubem Porto, seja muito bem-vindo. O que você achou da exposição do professor Wilson? Diga aí, Rubem. Cara, vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente, professor. Okay. Deixa eu te apresentar, Rubem. Então, o professor Rubem Porto é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ali em Seropédica, grande estudioso aí também da filatelia, da história postal. Bom, ele mesmo vai se apresentar aí. Rubem, é contigo, diga aí. Nada, a gente brinca um pouco com essas coisas. A apresentação do Wilson foi muito legal. É um tema que a gente gosta, né? Que é a censura, né? Não conheço tanto a censura lá fora e tenho até duas perguntas para fazer para você, Wilson. Diga lá. Eu me concentro mais aqui nas censuras referentes aqui ao Brasil, né? E o Wilson tocou num ponto que é muito importante a gente compreender, né? Essa questão da censura, mesmo quando a gente olha, né, para dentro do Brasil, que é a relação direta e objetiva da censura postal com movimentos, né, revolucionários ou guerras ou contra-revolucionários até, né, porque a gente também tem algumas ações, né, que são contra-revolucionárias. Então, a censura por si só ela não existe, ela existe em função da necessidade do controle das informações. É uma coisa que eu acho que o Wilson realçou e que eu acho que é bastante importante que a gente sempre deixe bem marcado. E aí, Wilson, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de perguntar duas coisas. A primeira é o seguinte, ok, a gente sabe, né, e está bem marcado isso, como você falou, na literatura, a existência dessa, vamos chamar assim, de subdivisão, né, do território austríaco e do território alemão do ponto de vista da ocupação por França, Inglaterra, Estados Unidos e pela Rússia. Eu te pergunto, os setores de censura postal, eles também estavam amarrados com a setorização geográfica de domínio dessas nações sobre o território alemão e sobre o território austríaco? Ou havia interferência, de alguma forma, algum setor controlado geograficamente pelos americanos, a censura podia ser feita eventualmente digamos, pelos ingleses? Acontecia isso, não? Não, havia uma divisão, né? No caso da Alemanha, que é o que eu tenho um conhecimento mais aprofundado, o que você tem, né? Você tem um conselho aliado de controle da Alemanha, né? Então, quando ocorreu a rendição da Alemanha, o general Lucius Clay vai ser a pessoa que vai dirigir, né? vai liderar esse conselho. Inclusive, o Brasil possuía uma missão militar, né, dentro desse conselho. Então, a parte de administração desse território ocupado se reporta a esse conselho, né? O material de bibliografia que a gente tem, de literatura que tenta catalogar, que procura catalogar essas marcas postais e tiras de fechamento, né? Deixam bastante clara essa setorialização. Essa setorialização, né? E coincide, você tem lá, basicamente, zona urbana, você tem uma autonomia, né, desses sensores. Mas eu imagino que, pelo menos, né, digamos assim, o norteamento de como fazer a censura talvez fosse unificado, não? Sim, aí está ligado a esse conselho de controle. Né? Que, desculpa. Por favor, termine. Não, termina. Que, assim, a gente olha, assim, um conselho aliado devia funcionar uma maravilha. Eles tinham problemas, assim, brigas homéricas, né? Porque a gente já está iniciando a Guerra Fria, né? Isso, justo. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser o pomo da discórdia, né? Então, tem muita tensão, por exemplo, envolvendo soviéticos, né?
No caso da Áustria, né, quem vai organizar inicialmente a censura postal vão ser as forças soviéticas de ocupação, né? Então, mais tarde começam, né, os americanos, os britânicos, os franceses. No caso da Alemanha, Rubens, você tem esse Conselho de Controle Aliado que dá uma norte, mas que já vai começar a anunciar, né, as disputas da Guerra Fria, essa fissura entre os aliados, principalmente, claro. chamam de aliados ocidentais, né, Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, com a União Soviética. Legal. Mais uma coisa, vamos lá, ver se você sabe. Essa aí é uma curiosidade, cara, que eu tenho há muito tempo. Basicamente, essa censura, ela é chamada de censura civil, né? Até mesmo nas marcas, né, a gente fica explicitado, né, o fato dela não ser uma censura militar. Aí eu te pergunto o seguinte, de novo, é uma mera curiosidade, mas é um negócio que me incomoda há muito tempo. O censor, ele era nativo ou ele era um censor inglês, um censor norte-americano, um francês ou um soviético? Você tem alguma informação disso? Ou era um alemão, um nativo alemão, no caso, né? Controlado, digamos assim, por um supervisor, alguma coisa do tipo, das tropas de ocupação? Porque me parece assim um pouco estranho, né? Quando a gente fala em tropa de ocupação, a gente pensa num serviço militar, né? E, no entanto, o serviço de censura era um serviço tido como civil, né? Para mim, isso sempre foi uma coisa que eu nunca consegui entender muito claramente. O que você pode me dizer disso? Tem alguma informação disso? Não, eu venho buscando, né? Pelo menos na literatura, não deixa claro isso, né? Claro na literatura. Embora, né, é possível que tenha, né, essa supervisão militar, né? Que, por exemplo, no caso da Alemanha, se a gente for pensar na composição do exército dos Estados Unidos, né? Estados Unidos foi um dos países que mais recebeu imigrante alemão, né? Então, a comunidade teuto-americana era bastante grande. Então, possivelmente, nas fileiras do exército americano, você tivesse descendentes, né, de alemães que dominavam, né, o idioma alemão. Mas, especificamente, isso você não encontra disponível. Eu não sei se seria uma analogia viável, né, com o que aconteceu no caso da FEB, né? Porque a censura das cartas da FEB, no sentido Brasil, Itália, elas não eram necessariamente feitas por militares, né? Elas eram feitas por civis treinados pelos militares, tinha até curso, né, de censor, tinha uma escolha por e tal. Eu já vi essa documentação, tem até alguma coisa aqui em casa sobre isso, que eu resgatei lá na Biblioteca do Exército. Então, na verdade, os civis eram chamados a fazer cursos, né? E eles eram como se fossem funcionários civis, né, dentro do ambiente militar, fazendo um trabalho de censura. Não sei se poderia ser algo eventualmente similar nesse caso também, né? Olha, eu acredito que pode ser, porque vamos pegar o exemplo novamente da Alemanha, né? E pode se estender para a Áustria. Diferente de 1918, né? 1918, assim, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o pessoal quer o couro da Alemanha, né? Coisa de reconstrução da Alemanha, é muito complicado, né? Mas em 45 a coisa é diferente, é muito importante para essa nova ordem mundial que surge em 45, a reconstrução o mais rápido possível da Alemanha. Então, integrar economicamente uma população nativa é interessante para os aliados, né? É interessante, até porque nesses treinamentos, né, e isso é uma coisa que é interessante, esses treinamentos, eles também têm um caráter ideológico, né, de incutir certos... Né? Então, você assimilar essa população que está desempregada, que precisa de renda, é interessante. Então, eu acredito que é plausível a gente levantar a hipótese de que, olha, poderia ter um recrutamento de civis, né, que dominam a língua alemã,
que dominava a escrita gótica, né? Porque a escrita latina ela é dos anos 60, né? Tá certo. Eu me lembro que o seu Coates, né, sempre dizia, olha, eu aprendi a escrever em gótico, né? Então, não basta só dominar o alemão, tem que dominar aquela escrita. Então, é interessante pensar que isso é uma hipótese plausível. Claro que necessita de um trabalho de pesquisa documental para tentar saber, olha, a identidade dessas pessoas, se havia, né, alguma dica nesse sentido. Tá? Mas eu vejo como plausível, tá, Rubem? Eu acho que assim, o interesse de reconstruir esses países, né? Certo. Principalmente porque a União Soviética é um perigo para eles, né? Já no final dos anos 40, né? Então a Alemanha tem que estar inteira, né? Perfeito. Posso fazer mais umazinha para liberar e não ficar... Legal. Vamos lá, aproveitar. Posso? Obrigado, Heitor. Também é uma curiosidade, né? No sentido da manipulação das cartas agora, entrando na filatelia mais diretamente, a gente sabe, portanto, que a gente tinha essa subdivisão, né, com 4 áreas, e essas 4 áreas produzindo censura. Você tem ideia? Porque, assim, não sei se é o meu olhar, né, mas eu tenho muito mais facilidade, eu tenho visto mais censuras inglesas e americanas, e muito menos francesas, e muito menos ainda soviéticas. Isso é uma sensação errada minha ou faz parte, digamos, dessa média também. Mesmo? Noto também, eu noto. Até porque assim, as regiões, né, eu acho que isso a gente pode associar. No caso da Áustria, Rubem, para o Brasil, a gente tem uma quantidade interessante de censura soviética. Né? Tem alguma soviética. Porque Viena foi dividida. Viena foi dividida em 4 zonas de ocupação também. E aí você tem uma quantidade de descendentes de austríacos que também vão se comunicar e, porventura, né, esse endereço está situado numa zona soviética. Mas, de uma forma geral, as regiões da Áustria, principalmente da Alemanha, que mais rápido se recuperaram, foram as regiões ocidentais. Isso. Então, há um fluxo, né, maior, uma oferta, de correspondência. Uma oferta maior de material para a gente colecionar, classificar. Certo. Né? Legal. Excelente, Wilson. Parabéns, cara. É uma pesquisa super bacana. Eu acho esse assunto censura absolutamente fascinante. A censura na Segunda Guerra é muito complexa, né? Porque, como bem você colocou, envolveu o mundo inteiro, padrões diferentes, interesses diferentes, né? Exatamente. Então é um assunto complexo que está cheio de coisas ainda para a gente descobrir e que tem material, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Você procurando, você acha material. É diferente de você, voltando aqui àquilo que eu tenho pesquisado um pouco mais, que é a Revolução de 30, né? Onde você tem um período muito curto, né, do evento, você tem um mês do evento, e você não tem tanto material disponível. Né? Ou seja, nesse caso não, você tem uma quantidade de material que você pode pesquisar grande, e você já tem uma base, né, de informações também, que se você procurar, você acha aquelas informações mais fundamentais para dar continuidade aos estudos. Então, esse eu acho que é um assunto aí para quem está entrando na filatelia agora, para quem quer trabalhar alguma coisa mais específica, né, no conceito da história postal, está em aberto. Tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre essas questões. Muito legal, acho que foi um papo excelente, foi uma apresentação muito bacana, as peças lindas, limpinhas, bonitinhas, né, como a gente sempre gosta de... a gente sempre gosta de ter e nem sempre a gente consegue ter. Foi muito legal. Heitor, muito obrigado aí pela... Nada, Rubem, você é sempre muito bem-vindo. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente vai te pedir de novo para comentar. Tá bom. Beleza. Ô Rubem, o Dirley Santos, que está aí na operação, vai passar aqui uma mensagem institucional, rapidinha, né, um intervalo que nós fazemos da rádio.
E daqui a pouco a gente volta e vai te chamar de novo. Também estão aqui na escuta conosco Eusébio Coan, Luiz Gonzaga, já anunciei. Tem um perfil aqui chamado Literatura e Filatelia. Nos dá parabéns pela aula, muito interessante. Eusébio Coan nos dá boa noite. Muito obrigado pela audiência. Seu cunhado? Meu cunhado, pô. É o Eusébio. Tá valendo. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Rubem Porto. O Dirley Santos, que está aí, também é botafoguense, hein? Botafoguense está em maioria aqui no programa, olha só, hein? Nós já estamos quase enchendo a Kombi. A Kombi. Tá vendo, tá certo. Tá vendo, Dirley? Rubem Porto, botafoguense. Vamos lá, Dirley, manda aquela mensagem da Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Obrigado, Dirley. Valeu. Dirley Santos, tá aí, ó. Mais um botafoguense aí, ó, que eu tô te apresentando. Tá vendo como quebra o galho do botafoguense? Rapaz. Aí Itamar Porto também tá nos assistindo, tá aí na escuta conosco. Itamar Porto, é amigo do familiar do Rubem Porto, é isso? É familiar do... Não, eu não conheço. Pode até ser, aí. Tô brincando, só para descontrair. São todos muito bem-vindos. Professor, Wilson, eu estou com um material aqui, já tive a oportunidade de mostrar algumas vezes aqui no programa. É um material muito novo, né? É relativamente novo aqui no Brasil, do William Kaczynski. É uma publicação americana, foi traduzida aqui em português. No ano passado, em 2019, teve um evento aqui no Museu Histórico do Rio de Janeiro, no qual participei. Uma publicação realizada pelo Centro Histórico de Cultura Judaica, chamada Envelopes, Testemunhas Postais da História. Muito bacana, tem várias ilustrações de correspondências censuradas, enfim. Traz um relato, né, das testemunhas que foram aprisionadas, prisioneiros de guerra, muito bacana. Né? Não é uma publicação vendida, né, tem financiamento público, portanto, é um material que pode ser adquirido, sim, pelo Centro Histórico de Cultura Judaica. Eu já fiz o contato com eles, e a senhora que me atendeu foi muito bacana e falou que tem a possibilidade de nós adquirirmos mediante solicitação. Todo mundo que tem interesse em história postal pode fazê-lo. Eu mesmo já mandei correspondência para lá, vou retomar o contato. Adquirindo esse material, eu vou, então, disponibilizar para os nossos amigos que estudam, né, história postal, censura postal, muito legal. Eu dei uma lida aqui muito rápida no capítulo 11, professor, do pós-guerra, campos de pessoas deslocadas, né? Uhum. Mais de 11 milhões de pessoas que esperavam repatriamentos, né, para suas origens. Alguns até preferiram não voltar para suas origens, né? E fala aqui nos campos de pessoas deslocadas, né? Você tem essa abordagem também das censuras que foram feitas a partir de pessoas deslocadas nos campos de prisioneiros, nos campos de isolamento? Diga aí. É interessante porque tem um problemaço aí do pós-guerra, que é essa quantidade de refugiados, né? Sim. Um dos grandes problemas que as potências que venceram a Segunda Guerra vão se deparar é com essa quantidade de pessoas que sofreu, né, alguma forma de deslocamento forçado, né? Então, repatriar essas pessoas é uma tarefa difícil, né? Vou te dar um exemplo, né, Heitor? Vamos pegar sobreviventes da Shoah, né, do Holocausto. Como repatriar uma pessoa,
né, para um país, por exemplo, da Europa Oriental, devolver essa pessoa para sua comunidade de origem, sendo que o antissemitismo que motivou, muitas vezes, o extermínio de seus parentes, o saque dos seus bens, foi feito, está ligado ao seu vizinho, né? Então, tem um problema muito grande que é essa questão do refugiado, e não só também de sobreviventes, né, da Shoah, como também de população alemã que foi assentada nas regiões da Europa Oriental durante o avanço alemão. Porque uma coisa que também tem que se falar é que, na medida que os alemães avançavam para a Europa Oriental, né, na frente oriental, você tem uma substituição de população e um assentamento de colonos de língua alemã, né, como, por exemplo, no que é hoje a República Tcheca, nos países, né, do Báltico. E o que acontece? Né? Na medida que o Exército Vermelho avança e vai expulsando os alemães desses territórios, você tem também a expulsão dessa população. Né? O Richard Evans, né, num livro chamado Terceiro Reich na História e na Memória, ele aborda um pouco isso, né? Que é todo um processo de deslocamento de população, né, nesse pós-guerra. Então, esses campos de pessoas deslocadas, né, ele é muito importante porque também vai ser um meio, né, vai ser uma referência para estabelecer contatos, né, para você encontrar paradeiros de pessoas, né. Então, tal como nas áreas ocupadas, você necessita de um controle da informação para manter também estabilizado e ter um processo sem mais, né, problemas do que já a própria natureza de um campo de refugiados dá. É uma censura é uma parte da história postal que, para a gente encontrar no Brasil, ela necessita de um garimpo muito grande, né? Geralmente, a gente pode encontrar esse tipo de material em acervos de famílias, né, ligadas, né, a populações de origem estrangeira, de imigrantes, que vão tentar restabelecer esses contatos. Né. Eu conheço um caso interessante em Joinville. Na universidade onde eu trabalho, havia uma professora do curso de letras, ela já é falecida, que ela é refugiada de guerra. Ela veio, né, da Alemanha com os pais dela para o Brasil e ela passou um tempo nesses campos, né, para pessoas deslocadas, né, de refugiados. A região onde ela morava na Alemanha tinha sido completamente destruída e a mãe dela e ela se perderam do pai dela, eles se reencontram nesse campo e aí eles emigraram para o Brasil. Né? Então, você tem histórias, né, de muitos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que passaram por esses campos e que procuraram reconstruir a vida deles no Brasil, no pós-guerra. E aí você tem, na correspondência, né, um material que interessa para a filatelia, para a história postal, né, procurando reconstruir as redes de comunicação postal, como também para a própria história social desses refugiados, né? Porque você tem o conteúdo dessas correspondências, né? Porque coisa que eu acho muito interessante, e eu venho olhando, eu gosto muito de tentar conseguir, né, correspondência, né, o conteúdo, né, não só o envelope. Né? E geralmente a gente tem o historiador, quando vai ler essas correspondências, ele lê assim torce um pouco o nariz, porque existe um padrão, né, que deve ser seguido para a correspondência seguir. Né? Só que a gente consegue ir além desse padrão, enxergar sentimentos imaginários, né? Eu vejo, por exemplo, na correspondência da FEB, né? Esses tempos até publiquei no meu perfil do Facebook a transcrição de uma carta, né? Da mãe do seu filho que estava servindo na FEB, e é interessante como que essas cartas, apesar de todos os filtros e todas as regras, né, que eles tinham que seguir,
consegue transparecer valores que eram muito importantes para a época, como, por exemplo, a religiosidade, a questão da saudade, né? Uma certa reclamação pelo atraso da carta, né? Tinha muita reclamação que as cartas demoravam para chegar, né? Então, esse material que vai desde a guerra até o pós-guerra, você tem uma história postal que é extremamente rica, através das marcas postais, dos formulários, tá? De todo esse material que a gente coleciona, né? Como também do próprio conteúdo que chega até nós, né? Pode ser num bilhete postal, pode ser num aerograma, né? Que pode nos revelar bastante coisa desse período. Eu tenho uma correspondência, professor, não me ocorreu aqui mostrá-la, né? Eu estou até com o meu scanner desligado, tenho que reativá-lo. Muito instigante. Está em alemão, né? Não saco nada de alemão. E tem a correspondência, tem uma foto de um prisioneiro de guerra, costurado, uma costura, linha. Muito bacana. Eu acho que, se não me engano, eu já mostrei no nosso grupo, lá no grupo. Censura. Você lembra, Rubem? Acho que sim, me lembro sim. Mas já tem um tempo que você postou. Me instiga muito. Não é muito comum, né, essas correspondências que tem a foto junto dos prisioneiros, né? E assim, ó, eu já vi, eu tenho, tá? Eu tenho, na minha coleção de fotografias, eu tenho alguma coisa da FEB, né? Que foi a correspondência, né? Que passou pelo censor regimental, tá lá no verso o carimbo de censor, né? Mas é algo que era complicado, até porque a fotografia era uma coisa cara, né? Hoje que a fotografia é um objeto que eu sempre digo para os meus alunos, sabe, vocês tiram cada fotografia que, se vocês soubessem o quanto que era caro fazer uma foto, vocês não tiravam essas fotos medonhas. Tira e joga no lixo na mesma hora, né? A gente guardava com carinho, né? Então, provavelmente, o envio dessa fotografia tem um peso simbólico muito grande, né? Porque você tirar uma foto, mesmo nos anos 40 e 50, né? É uma operação que ela leva tempo, ela é cara, né? Tem todo um cuidado com ela, então tem aí uma importância grande. É legal que ela passou pelo sensor, né? Ela está costurada a linha, assim, interessante, muito bacana. É um item bacana, realmente. Professor, eu vou te mostrar aqui algumas referências bibliográficas, pedir para você comentá-las assim, bem telegraficamente, algumas, né? Algumas delas eu separei aqui. A mais clássica aqui, certamente você tem, Martin Gilbert, né? Esse calhamaço aqui, bonitão, né? Faz uma resenha aí em 1 minuto, por favor. É uma tarefa difícil, mas dá para fazer. Então, a gente tem uma coisa muito legal. Para quem quer estudar a Segunda Guerra Mundial, o que é bom no Brasil? A gente tem excelentes sínteses. Então, por exemplo, a oferta de síntese sobre a Segunda Guerra Mundial, ela é muito boa no Brasil. E aí você tem grandes autores que escrevem, né, como Gilbert, né, que eu trouxe aqui a síntese dele sobre o Holocausto, né? Legal. Ele tem sobre a Segunda Guerra Mundial o Anthony Beevor também, né, o Richard Overy. Então são livros que eles te dão uma visão geral do conflito muito boa, né? Aquela visão linear, bem factual, você saber quando que ocorreu tal operação militar, tal avanço. E essas informações, para quem vai estudar história postal da Segunda Guerra Mundial, são importantes até para a gente contextualizar o material, né? Eu tenho que criar vergonha na cara e montar as minhas coleções e botar em exposição. Eu sempre digo assim para minha esposa, planos para esse ano, eu vou montar a coleção, né? E aí acabo me empolgando e não montando, né? Eu começo a pesquisar umas coisas. E no caso de quem se interessa, por exemplo, em montar uma exposição, uma coleção para exposição, tem um item que é importante, que é o item de pesquisa, né? É um item que é muito, muito significativo. Uma obra dessa, como a do Gilbert ou do Beevor, fornece dados de pesquisa que te ajudam a contextualizar, né, um envelope, um carimbo, né? Então, é uma bibliografia que eu gosto. Eu gosto desse autor, é um autor que eu conheço por outros caminhos, né? Recomendo, sim. Legal.
Outra inicial. aqui que eu também não li ainda todo, eu sempre folheio, vou e volto. Cartas do Front. Andrew Carroll, Relatos Emocionantes da Vida da Guerra. Essa edição, inclusive, inclui cartas dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Né? Muito bacana esse livro, muito interessante. Barato. Fala aí, pode falar. Então, assim, eu adoro carta, né? Eu acho que, assim, de fontes históricas, eu acho que uma das fontes mais legais que a gente tem para trabalhar um contexto de guerra são fotografias e cartas, porque elas nos mostram os rostos, né? Nos dão uma ideia das pessoas que se envolveram com esses conflitos, né? Porque uma guerra é, acima de tudo, um evento que envolve pessoas, né? Há um rosto na batalha, né? Há pessoas que têm de carne e osso que vão ser envolvidas, né? Voluntariamente ou involuntariamente, né? No conflito. Então, esse imaginário da guerra, esse cotidiano da guerra, a maneira com a qual ela afeta, né, a vida cotidiana das pessoas, perdão, pode ser visualizado através dessas cartas, dessas fontes, né? Então, esse livro eu gosto, um livro que eu acho, assim, muito bonito, né? Um livro que é inspirador, porque a gente tem que pensar também que a guerra tem uma dimensão humana, tem uma dimensão de envolver pessoas, né? E de afetar a memória, o cotidiano. A carta é um meio da gente visualizar isso, é uma fonte que pode nos ajudar a enxergar isso, né? Eu sou suspeito para falar que gosto de carta, né? Então... Eu acho que todos nós, né? Eu acho que 37 anos trabalhando com carta, é difícil. Outra aqui, professor, Brasil vai à guerra. Esse é um clássico. Esse é um clássico. Muito bom, né? Esse é um clássico do Ricardo Seitefus, né? É assim, claro que ele trabalha muito esse envolvimento do Brasil com a Segunda Guerra Mundial, né? Do ponto de vista diplomático. Muita coisa foi renovada, né? A gente tem, Heitor, nos últimos anos, um processo de renovação dos estudos históricos sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu passaria a noite inteira falando com vocês. A gente tem muita coisa nova sendo escrita, né? A partir principalmente de arquivos dos Estados Unidos, né? Lá no National Archives, né? E aí se destacam um conjunto grande de historiadores e historiadoras, né? O professor Denison de Oliveira, da UFPR, a professora Aline Locastre, lá do Mato Grosso do Sul, tem o professor Giovanni Latfala também, né? Tem a professora Andréa Ramaia, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha as relações entre Brasil e Alemanha. Só que uma coisa que eu sempre digo, né? Esses estudos contemporâneos que avançaram significativamente no que a gente sabe hoje sobre as circunstâncias em que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, eles surgem a partir de um diálogo com uma bibliografia já estabelecida, sendo o Ricardo Seitefus um desses autores, né? Um dos grandes clássicos, né? Que faz parte de qualquer revisão bibliográfica, né? Para começar a pensar o Brasil na guerra. Esse é um dos primeiros livros que eu li quando era estudante de graduação, né? Um baita livro. Eu tenho um problema que eu começo a ler, eu vou e volto. Eu estou virando um ajuntador de livro. Além de ser um ajuntador de selo, eu estou virando um ajuntador de livro. Então, eu também tenho que tomar uma vergonha. Outra mas aqui, diga. É que uma coisa leva a outra, né, Heitor? Eu sempre digo, filatelia é convite a estudo. Na medida que você vai se envolvendo com um tema, com um aspecto da história postal, você começa a ler, você vai atrás de fonte, né? Eu me lembro de uma live do professor Rubem falando sobre a censura postal na Revolução de 30 e citando fonte de jornal, né? Pesquisa em periódico. Eu falei, é isso, filatelia é isso, né? Filatelia é isso. Mas eu começo a ler o livro e não acaba. Eu paro, volto, começo a ler outro, é uma loucura. Uma bagunça. Esse aqui diz que eu também não li ainda. Eu comecei e reparei, diz que é uma história real. Era um garoto, soldado brasileiro de Hitler. Eu já ouvi falar. Então, isso tem um outro livro que eu vou te indicar. Diga. Que vale a pena ler depois desse. Chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler, do professor Denison de Oliveira.
Sr. Denison, há uns anos atrás, ele conseguiu, né, trabalhar com entrevistas com cidadãos brasileiros, né, que serviram nas Forças Armadas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, ela tem, né, sofre um processo aí de recuperação econômica, de crescimento econômico a partir de 1933, e você tem o retorno de famílias, né, que emigraram para o Brasil com seus filhos que possuíam dupla nacionalidade. Porque na Alemanha da época, né, o que te definia como alemão? Se definia uma ancestralidade, aquilo que eles chamavam de ius sanguinis, né? Então, o teuto brasileiro, né, uma pessoa que nasce no Brasil e que tem a cidadania e nacionalidade brasileira, aos olhos das leis alemãs da época, também possui a nacionalidade e a cidadania alemã. Então, o que acontece no início da Segunda Guerra Mundial? Esses cidadãos, né, com dupla nacionalidade, eles vão ser convocados para servir nas Forças Armadas da Alemanha. E aí tem uma situação muito interessante. Termina a Segunda Guerra Mundial, né? Essas pessoas vão pedir para ser repatriadas ao Brasil. E eles vão entrar em contato com a missão militar brasileira, junto, né, ao Conselho de Controle, né, aliado da Alemanha. E como parte desse processo de repatriação, eles precisam quitar o serviço militar. E aí a quitação vem a partir desse período que eles serviram nas Forças Armadas da Alemanha. E o professor Denison conseguiu entrevistar uma parte desses ex-combatentes alemães, né, de dupla cidadania, e ele escreve esse livro, né, e assim, é um tema, Heitor e Rubem, que, assim, merece ainda mais pesquisa, porque pela documentação que ele consultou, o número é muito grande, né, havia um número significativo de pedidos de repatriamento, né, que mostra que essa relação entre Brasil e Segunda Guerra Mundial é bem mais complexa, né? Então, você tem esse caso de pessoas que estiveram na Alemanha, que tem essa origem alemã, que, né, no momento da guerra foram considerados cidadãos alemães, né? E aí tem uma história interessante, um caos interessante lá em Joinville, né? Eu entrevistando, né, pessoas para minhas pesquisas iniciais sobre a Segunda Guerra. Muitas delas, de origem alemã, diziam assim, olha, a gente tinha muito medo, né, na época da guerra, que um parente nosso fosse convocado para ir para a FEB e lá na Itália estivesse lutando sem saber com um parente. Teve uma senhora que eu entrevistei e ela vai falando isso, ela disse, olha, ela contava coisas muito interessantes sobre o envio de material depois da guerra, né, de roupa, eles compravam calçado novo para mandar para os seus parentes, então eles gastavam, esfregavam o sapato na calçada para mostrar que era gasto e não ser extraviado, e essa questão do parente, das pessoas que estavam lutando lá no exército alemão, e que tinha-se um medo de que, olha, parentes se encontrassem na frente de batalha em lados opostos, né? E no caso do Brasil, você tem essa ocorrência de cidadãos com dupla nacionalidade que serviram, né, nas Forças Armadas da Alemanha durante o conflito. Legal. Olha, eu gosto muito de livro, eu vou citar mais 3 aqui bem rapidamente, bem telegraficamente. Eu já falei que sou um ajuntador de livro. 3 coisas que eu gosto bastante, eu associei também ao tema de guerra. Vinho e Guerra, os franceses e os nazistas e a batalha pelo maior tesouro da França. Essa é uma delícia, né? Vinho sempre é bom. Isso. Associado ao tema de guerra. Futebol e guerra. Isso é bacana também. Resistência, triunfo e tragédia do Dínamo da Kiev, ocupada pelos nazistas. Aí quem quer conhecer mais sobre o Dínamo, esse livro aqui, ó, muito bacana. Essa é uma história famosa. Hoje que eu gosto também é cinema. Cinema vai à guerra. Muito bacana. Esse livro também fica aí a dica de várias referências bibliográficas para os leitores, para os ouvintes e internautas, né? Professor, antes de irmos para o terceiro e último bloco,
nós vamos ouvir aqui mais uma mensagem institucional da Web Rádio Censura Livre, né, para nós divulgarmos o nosso projeto. E depois, então, nós vamos para o terceiro e último bloco, infelizmente, que é bom, dura pouco, né, mas a gente já está quase finalizando. Dirley, aquela mensagem aí da nossa Web Rádio Censura Livre. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com/c/Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu, Dirley, obrigado. Ué, o professor Rubem caiu? Pois é, cadê o Rubem? Pois é. Bom, enquanto o Rubem está voltando, quero dizer que o projeto da Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo, né, de uma mídia alternativa. Ele é composto por diversos trabalhadores... Está voltando o Rubem. Ela é composta por diversos trabalhadores e trabalhadoras que fazem doações, contribuições espontâneas para manter esse projeto vivo, né? É um projeto que fura o bloqueio da mídia tradicional, né? São trabalhadores e trabalhadoras que fazem suas doações, que mantêm esse projeto ativo. Ninguém aqui é profissionalizado, ou seja, remunerado, são voluntários, né, de comunicação popular, né, que colocam esse projeto aqui nas redes sociais, na internet. Nós temos um estúdio que convidamos pessoas para participar diretamente do estúdio, mas nesse momento a gente está fazendo aqui o programa, eu estou no meu escritório aqui na minha casa, né, o Dirley está na casa dele, e outros apresentadores também fazem direto da sua casa. E mantemos lá o projeto vivo, né, de várias contribuições que nos chegam. São trabalhadores comuns, né, professores, advogados, trabalhadores dos Correios, né, petroleiros, enfim, pessoas que gostam de comunicação alternativa e mantêm esse projeto aqui. Esse áudio que nós acabamos de ouvir é do Almir, né, um jovem economista que faz um programa Economia Fácil, tem um programa também de cinema, entrevistas, né, fizemos também alguns debates aqui, aproveitando as épocas das eleições, sempre contextualizando com a realidade, né, uma rádio que se postula ser a voz da classe trabalhadora. São trabalhadores, como nós quatro que estamos aqui no programa, né, que fazem esse projeto viver, né? Então, por isso, nossa mensagem aqui institucional. O Rubens já está de volta com a imagem congelada, mas daqui a pouco ele vai retomar aí. Só talvez você falar, Rubens, você volta aí seu áudio novamente, né? O José Seco também nos dá boa noite, está nos ouvindo aqui, participando do programa. José Seco é um ouvinte. Aí, Rubens está de volta. José Seco é um ouvinte sem participante, lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Obrigado, Zé Seco, pela audiência. Continue nos ouvindo. O Almir Fernandes também está nos ouvindo aqui. Enfim, vários ouvintes internautas. O programa fica gravado, depois pode retransmitir na lista de contato de amigos, de familiares, de grupos, né, de WhatsApp, nas redes sociais. É sempre muito bacana esse compartilhamento que aumenta, inclusive, nossa audiência e nossa interação com os novos ouvintes, né? Dali aqui Luiz Gonzaga, Daniel de Lute, Eusébio, José Seco, Itamar Porto, Almir Fernandes, Wilton César, muito obrigado a todos e a todas. Daqui a pouco a gente está encerrando, mas antes do encerramento, nós vamos ouvir, né, a saudação final, né? Primeiro o professor Rubem e depois o professor Wilson, né? Muito obrigado, Rubem, pela sua participação, vai ser sempre muito bacana aqui a sua participação. Sábado a gente vai estar lá na nossa reunião, né, mas... Fica aqui a sua mensagem, saudação final para o nosso ouvinte internauta, aqueles que querem conhecer mais a filatelia. Enfim, a palavra é sua, Rubem.
Então, eu estou aqui meio de intruso, né? Que o Não, dia hoje é do Wilson. Você caiu de paraquedas no terreno aliado. É verdade. Não, mas eu acho sempre, né, esse tipo de conversa, né, é sempre instrutivo para todos. Acho que para quem está na filatelia é legal, porque tem condição de abrir horizontes e pegar novas fontes, né, de pesquisa, né? O Wilson falou uma coisa que é muito importante: a filatelia é, antes de tudo, uma pesquisa, né? É você tem que ir fundo, você tem que conhecer, não é só o selo, né? Conhecer a história do selo, principalmente aqueles que se dedicam à história postal, como é o caso da gente, né? Então, usar a filatelia, né, para a gente resgatar essas informações e ampliar, né, o olhar, né, sobre esses acontecimentos é sempre muito, muito bacana, né? Então, foi uma oportunidade ótima, né, de poder interagir com vocês, uma oportunidade muito boa de falar diretamente com o Wilson. A gente tem trocado algumas mensagens de vez em quando, mas estar aqui no Tete a Tete é sempre legal. E parabenizar você, o Heitor, e toda a turma aí da rádio, né? É um projeto muito importante que a gente, tendo possível, vai estar sempre colaborando aí com vocês. Bem? Obrigado, Rubens. E desculpa aí, a minha rede está oscilando um pouco, por isso que de vez em quando eu sumo. É isso mesmo. Todos nós temos problema aqui de conexão, mas faz parte. Tá bom. A gente vai ajustando. Mas foi um grande prazer estar aí com vocês hoje. Obrigado, prazer é nosso, Rubens. Seja muito bem-vindo. Professor Wilson, primeira vez, espero que seja a primeira de várias outras vezes aqui na Web Rádio, nosso programa Aulas com Filatelia. Foi muito agradável aqui essa conversa, bate-papo, né? E vamos ter outras oportunidades. Mas agora a sua saudação final aí para os nossos ouvintes internautas. A palavra é sua. Bom, quero inicialmente, Heitor, te agradecer pelo convite, né? Eu gosto bastante desse trabalho que você desenvolve. É um serviço que você presta à educação que, olha, muito valioso, né? Obrigado. Quero agradecer ao professor Rubem por dessa honra, né, de estar participando, né? Vou falar uma coisa assim, né? Eu leio há bastante tempo os textos do professor Rubem, né? Desde a minha época aí que eu iniciei na filatelia, né? Textos aí que eu acho que são importantíssimos para a gente, né, se aprofundar os nossos conhecimentos em história postal, censura. Fiquei muito feliz, né? Eu acho que é uma honra, né? Quero agradecer as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, né? E, assim, é muito legal falar de pesquisa, de filatelia, de conhecimento. Eu acho que, num mundo em que há tantos terraplanismos, né, eu acho que a filatelia é um passo que... A filatelia é um passo que a gente resiste a isso, porque a gente estuda, a gente pesquisa, vai além, né, do que o selo nos mostra, né? Eu assim, eu tenho eu devo muito à filatelia. Esse é o fato, né? A filatelia foi a minha porta de entrada para a história, né? Foi o meio através do qual eu comecei a estudar outros idiomas para me corresponder com outros filatelistas, né? Então, ela é, para mim, mais que um hobby, né? Ela parte do que me define como pessoa, né? Então, tá aqui conversando, espero que seja a primeira de várias outras oportunidades, quero me colocar à disposição. E sábado que vem vamos conversar de novo, né? O nosso encontro aí do grupo de censura. Vamos bater aquele papo. Obrigado, Wilson. Obrigadão mesmo, cara. Foi muito legal aqui esse bate-papo. Professor Rubem, aproveitar aqui a oportunidade, você falar sobre a Lubrapex, né? Ela foi novamente adiada em função da pandemia? Tá sem som, Rubem, tá fechado. Não, agora foi pior, ela foi cancelada. Cancelada? Né? Cancelada, definitivamente. Eu tive agora, recentemente, isso, né, com os colegas portugueses, e a informação que me veio foi que eles iam exatamente agora, ela inicialmente, né, tinha sido adiada para outubro de 21, e eles iam agora retomar a organização dela para outubro de 21, mas entenderam que eles não têm garantias de que em outubro de 21 ela possa ser
efetivamente realizada dentro dos princípios que eles pretendem, né? Então, a opção foi cancelar por conta, inclusive, do acordo, né, que há entre os Correios, né, de Portugal e do Brasil, que em 22 seria realizada uma Lubrapex aqui no Brasil, em homenagem, né, festejando o bicentenário da independência. Essa Lubrapex seria agora, esse ano, em 20, para festejar os 500 anos do Correio Português. E em 22 seria o bicentenário. Eles, levando para 21, ainda haveria a possibilidade de fazer em 2 anos seguidos, mas eles não sentiram essa certeza. O investimento a gente sabe que é muito alto e eles optaram por não correr esse risco. E agora ela não foi adiada, ela foi definitivamente cancelada. Então não teremos Lubrapex. Uma pena, mas fica aqui a informação. Olha, na quarta-feira que vem nós vamos tematizar aqui sobre literatura brasileira. O tema vai ser o nascimento de Mário Lago, né? Tem publicações aqui filatéricas sobre Mário Lago. Quem vai nos oferecer aqui a apresentação vai ser o professor Luciano Mendes Cabral, já está convidado. E vocês também estão convidados a assistir o programa, né? E contribuir aí com esse tema de literatura, que é muito importante. E o programa Aulas com Filatelia, essa contribuição que o professor Luciano falou, o professor Wilson falou. O professor Luciano também vai abordar aqui esse tema de literatura, né? Como também uma contribuição para a educação do nosso país. Muito obrigado, até quarta-feira que vem, 19 horas, programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço para todos, quem puder, fique em casa. Valeu. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.